Bom dia, animados para a última aula de prova criminal? Até que enfim, né? Bom, então hoje vamos tratar de temas muito importantes, começando pela busca e apreensão. Primeira questão importante é que para a maioria da doutrina, a busca e apreensão ela não é um meio de prova, ela é uma medida assecuratória, tá? Então, tem essa discussão a respeito da natureza jurídica da busca. Por quê? Ela, pelo CPP, né, pela sistemática adotada pelo CPP, essa medida está dentro dos meios de prova e, portanto, é um meio de prova. Mas, quando você vai estudar um instituto, você percebe que o objetivo, né, quando o juiz determina uma busca, quando essa busca é realizada, o objetivo é acautelar, é proteger alguma coisa, tá? Então, é por isso que, para a maioria da doutrina, é uma medida assecuratória. Bom, dito isso, outro importante é que a busca ela se divide em domiciliar e pessoal. Então vamos começar estudando, né, a busca domiciliar e depois falamos da busca pessoal. Você sabe o nome popular da busca pessoal, né? Depois eu conto. Bom, quando falamos em busca domiciliar, a primeira coisa que temos que pensar é na Constituição. Então, vamos lá na Constituição para ver o que está regulamentado a respeito desse assunto. É aquele dispositivo muito importante que está no artigo 5º, inciso 11. Então, olha só. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Olha só, primeira coisa, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Isso significa que ninguém pode ficar entrando na casa do outro, né? A casa é uma instituição protegida, tá? Pela Constituição. Então, a regra é que não pode entrar no domicílio alheio. Agora, a própria Constituição vai estabelecer algumas hipóteses, né? Então, diz assim, ó, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, com consentimento do morador, obviamente, pode entrar. E pode entrar de dia, de noite, de madrugada, a hora que for autorizado. Ok. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro. Aí aqui, veja bem, tem situações excepcionais que é franqueada a entrada no domicílio alheio, independente de consentimento do morador. As situações excepcionais previstas na Constituição é flagrante delito, desastre e prestar socorro. Então, você imagina, por exemplo, né, uma pessoa desfalecendo, passando mal dentro da casa e você fica batendo na porta e deixa eu entrar para eu te socorrer. Não tem lógica, né? Você escuta lá dentro a pessoa gritando, vai me matar. Tem lógica você ficar na porta da pessoa batendo e falando, deixa eu entrar, né? Não dá. Então, são situações excepcionais que autorizam a entrada sem consentimento do morador e independente do horário. Ok. Ou durante o dia por determinação judicial. Bom, se não tiver consentimento do morador, se não for uma situação excepcional, pode entrar, pode, mas desde que haja dois requisitos: ordem judicial durante o dia, tá? Então veja bem, definição de dia. Então, vamos começar por aí. Há uma discussão a respeito do que é dia, a lei podia ter estabelecido, né, mas não estabeleceu. Então, tem uma discussão se tem um horário fixo, por exemplo, de 6 às 20 ou 6 às 18. Agora, considerando que o nosso país é um país continental, né, que inclusive tem diferenças de horário dentro do próprio país, para a maioria deve prevalecer o entendimento de que o conceito de dia é do primeiro raio de sol até o último, tá? Então, o critério luz solar. É isso que tem, assim, maior aceitação, considerando as peculiaridades do nosso país.
Agora, antes da gente passar para o CPP, eu quero comentar a questão específica do ingresso na residência sem autorização judicial, na hipótese do flagrante, tá? Que é um ponto aí extremamente sensível, delicado, que inclusive até coloquei um julgado para vocês, né, no material. Então, olha só. Bom, se a pessoa está em flagrante delito, igual eu falei, tá gritando lá, vai me matar, vai me matar. Pode entrar para, né, impedir ali, porque tá acontecendo um crime, tem um crime em andamento. Agora, tem os crimes classificados como permanentes, que é o caso, por exemplo, do manter em depósito drogas, arma de fogo, né? Que o simples fato, né, de você estar com aquele objeto na residência já caracteriza um crime e é um crime permanente. Enquanto aquele objeto estiver dentro da residência, está ocorrendo o flagrante. Tá, e daí? E daí que é uma praxe, né, que acontece bastante, é a autoridade policial ingressar na residência, né, sem ordem judicial, alegando que a pessoa está em flagrante delito. Bom, se ingressar e achar, né, a droga, no exemplo da droga, da arma, ou objetos falsificados, né, que também é crime permanente, ok. Agora, o que acontecia é que às vezes a polícia alegava que a pessoa estava em flagrante delito, entrava e não localizava, tá? E aí, veja bem, se não tem a droga lá dentro, não está em flagrante delito, portanto, houve uma violação de domicílio aí, né? E eventualmente também um abuso de autoridade por parte da polícia. Então, que alguns policiais, que obviamente, né, de forma ilegal, errada, faziam, era se dava a batida na residência e não encontrava, plantavam ali uma determinada porção de droga, né, uma arma para poder legitimar a entrada. E isso é um flagrante, a gente ainda não estudou, mas você já pode saber, é um flagrante forjado, tá? Então fazia um flagrante forjado ali para legitimar a entrada na residência. Tudo errado, né? Bom, mas como infelizmente isso acontecia com bastante frequência, o que a jurisprudência tem se consolidado? Em que sentido? É legítima a entrada do agente público, né, da polícia, na residência, sob a alegação do flagrante delito, mas desde que depois haja uma justificativa dos indícios que legitimaram essa entrada. Então, vamos lá. A polícia entrou na residência dizendo, né, que tinha droga e entrou lá e encontrou. Vai ter que fazer uma justificativa por escrito quais são os indícios, né, que levaram àquela entrada no domicílio, aquela busca domiciliar. Então, vai dizer, estava fazendo uma campana, né? Tava lá na porta, vigiando, já tinha um tempo, teve comunicação por parte dos vizinhos, havia uma movimentação estranha no local, e etc. Tem que tomar cuidado, porque quando a gente falou do inquérito, falou daquela questão da comunicação anônima, lembra? Denúncia anônima. A mera denúncia anônima não legitima busca domiciliar, tá? Então vai ter que fazer a justificativa prévia. Então, mas e aí? Tudo começou com uma denúncia anônima. Então, recebeu a denúncia anônima. O que a polícia tem que fazer é fazer o flagrante esperado, que é ficar ali de fora observando o movimento. Se verificar a situação de flagrância, vai lá e prende. Ou, junto com a comunicação anônima, demonstrar que apurou aquela denúncia e chegou a elementos suficientes para legitimar a entrada na residência, ok? Então, essa é uma questão muito importante, porque se for feita a busca domiciliar, ainda que se encontre, né, por exemplo, as drogas ou as armas lá dentro, se não tiver essa justificativa prévia, a busca vai ser considerada ilegal. Tranquilo? Ok. Dito isso, vamos passar agora para o CPP, que traz toda a regulamentação aí da busca e apreensão. Lembrando que a gente vai começar falando da busca domiciliar, né? Então, o 240, ele diz assim, ó, a busca será domiciliar ou pessoal. Parágrafo 1º. Proceder-se à busca domiciliar, ó, quando fundadas razões autorizarem para
Fundadas razões aí são indícios, tá? E a gente já sabe a definição de indício. Então, tem que ter ali um conjunto de informações para legitimar essa medida. Então, indícios autorizarem para prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu. Então, você vê que são todas assim, ó, eu preciso, né, o objeto, o documento que prova a minha inocência está lá na casa do fulano. Então, tem que comunicar isso para o juiz autorizar a busca domiciliar para prender esse objeto. Não tem que ir lá buscar de noite, né, na surdina, porque isso aí vai fazer com que essa prova seja ilícita. Agora, chegamos na letra F do 240, do parágrafo 1º, que diz o seguinte, ó, que a busca domiciliar também pode servir para apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. Então, agora a gente vai falar um pouco a respeito das cartas. Então, olha só, o que a Constituição falou a respeito da correspondência? Você lembra? Então, vamos lá, tá? Artigo 5º, inciso 12, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, a parte da interceptação telefônica a gente vai falar daqui a pouco. Agora, a gente vai falar aqui, ó, é inviolável o sigilo da correspondência. Então, qual é a regra? Correspondência não pode ser utilizado como meio de prova. Essa é a regra. Por quê? Porque a Constituição diz que ela é inviolável. E para essa parte, entende-se que não tem exceção, tá? Agora, professora, não tem exceção? Peraí mesmo, né? Porque tem algum direito que é absoluto? Não, né? Pouquíssimos são absolutos, alguns são absolutos, mas esse aqui não é. Então, em relação à correspondência, o que nós temos para dizer? Primeira coisa, ó, esse dispositivo que fala da apreensão da carta, da correspondência, do jeito que está escrito, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Ok. Agora, temos uma série de senãos aí para serem feitos. Primeira questão. Se a correspondência, se essa carta for o instrumento do crime, o crime foi cometido por meio de uma carta, então a ameaça foi feita por carta, a calúnia, a difamação foi feita por carta, aí o que acontece? Aí ela é o instrumento do crime, aí é obviamente que ela pode ser apreendida, tá? Porque senão ficava fácil, né? Todo crime que eu cometer, eu vou cometer por carta, porque aí eu, né, não pode pegar e aí eu tô aí imune, não pode, né? Então essa é a primeira coisa. A outra coisa que a gente já tinha lido, né, quando falou da prova documental, é que o destinatário da carta pode exibi-la para a defesa do seu direito. Então, eu posso sim apresentar correspondência quando essa correspondência ela vem demonstrar e me favorecer, vem mostrar que eu não sou criminoso, vem mostrar que eu agi em excludente de ilicitude, que eu tinha um motivo justificável para ter feito isso ou aquilo. Tá? E isso também, além de estar previsto no CPP, naquele artigo que a gente leu lá da prova documental, também se justifica porque o Brasil também adota aquela teoria. Qual é a teoria? Da proporcionalidade. Né? A teoria da proporcionalidade é adotada no Brasil pró-réu, para beneficiar. Então, isso justifica a exibição de cartas quando é para a defesa do próprio direito. Ok? Tá. Professora, e o e-mail? E-mail é carta? Na verdade, os e-mails eles vão ter o seguinte tratamento. Quando eu precisar de alguma informação que estiver dentro de um computador, esse computador vai ser apreendido e alguns e-mails ficam gravados no computador, né? As informações de e-mails ficam gravadas no computador. E aí, tudo que estiver dentro do computador poderá ser degravado, impresso e vai ser juntado ao processo como prova documental, tá? Uma outra questão relativa a e-mail
é que há uma dúvida se as empresas, por exemplo, poderiam monitorar e-mails. E-mails institucionais, e-mails daquela corporação, daquela empresa, podem sim ser monitorados pela própria empresa, tá? E não há violação de nenhum tipo de sigilo aí, ok? Tá. Voltamos então para a nossa busca domiciliar, seguindo no 240, e aí a letra F você já tem que observar aí que não está de acordo com a Constituição de 88, da forma como está escrito. Apreender pessoas vítimas de crimes e, genérico, letra H, colher qualquer elemento de convicção. Então, ó, se tem indícios de que, por exemplo, uma vítima de um sequestro está em determinada residência, o juiz vai autorizar a busca domiciliar, vai autorizar para poder pegar algum objeto, instrumento do crime que esteja numa residência. Então, é isso aqui que esse artigo quer falar. Aí o 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. O que você observou de peculiar aí no 241? Você viu? Tem algo muito importante aí. O que é? Olha só. Quando a própria autoridade policial não, ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca será precedida de mandado. Quer dizer que se a polícia for pessoalmente, não precisa de ordem judicial? Não, tá errado, né? Então, aqui também a gente tem que fazer um ajuste à Constituição de 88. Só se o juiz for pessoalmente, é que não precisa de mandado, porque ele, entre aspas, é a ordem judicial andando, né? Ok. O delegado, indo pessoalmente ou não, ele precisa de ordem judicial. Então, você risca o policial aí. 242. A busca poderá ser determinada de ofício a requerimento de qualquer das partes, né? A gente tem visto uma movimentação por parte do legislador em cada vez mais coibir que o juiz determine providências de ofício na fase do inquérito, tá? Mas durante a ação penal não tem problema ele determinar de ofício a busca domiciliar. 243. O mandado de busca deverá: 1. Indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá que sofrer os sinais que a identifique. Mencionar o motivo e os fins da diligência, ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. E aí vem o parágrafo 1º. Se houver ordem de prisão, constará no próprio texto do mandado de busca, então, de busca domiciliar e para prender o indivíduo, e não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Então, se tiver um advogado acompanhando, ele tem a questão da imunidade, né, do advogado. Agora, se ele estiver escondendo o objeto da diligência, aí ele sim poderá ser submetido à busca pessoal, até porque aí no caso seria um crime de fraude processual, obstrução da justiça, conforme o caso. O que é muito importante aqui no 243, do requisito do mandado, é o inciso 1, que é indicar o mais precisamente possível a casa. Então, você vê que ele dá margem para que seja deferida uma busca domiciliar em mais de uma residência. Pode? Pode. Porque, por exemplo, vamos supor que a polícia tem indícios de que a pessoa está presa em uma das casas da rua tal, por exemplo, do bloco A da 710 Norte, por exemplo. Aí você vai ver, o bloco A da 710 Norte tem 5 casas. Então, é um universo restrito de residência. Então, é possível que uma busca domiciliar seja autorizada nesses termos. O que não pode é autorizar a busca domiciliar em todas as casas da 710 Norte, porque é um universo de mais de 100 casas, tá? Então, na medida do possível, um universo restrito, de preferência numa casa determinada. Agora, se isso não for possível, se o universo for restrito, ok. Agora, o número indeterminado ou muito grande não poderá ser autorizado. E eu botei para vocês também, depois vocês dêem uma lida, no caso de buscas domiciliares que foram autorizadas pela Justiça do Rio de Janeiro nas favelas do Rio, né? Então, na favela da Rocinha, autorizo busca domiciliar em todas as casas, né, da favela da Rocinha.
Pelo amor de Deus, né? Milhares de residências e um mero mandado genérico não é possível. E aí temos o julgado dizendo que foram ilegais essas buscas genéricas, tá? Então é bem importante isso também. 245. O artigo 245 é muito importante porque ele vai regular o uso da força. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite. E antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando em seguida a abrir a porta. Então você veja, com ordem judicial, é de dia, já falamos sobre isso, e tem um procedimento, um protocolo aí, que é, antes de entrar, mostrar e ler o conteúdo para o morador. Ah, professora, mas isso não acontece, né? Olha só, se acontece ou não acontece, eu não sei. O que eu sei é que tem que ser assim, tá? Seguindo. Se a própria autoridade der a busca, e aqui eu já sei só se for o juiz, né? Declarará previamente sua qualidade o objeto da diligência. Ok. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Então, primeiro bate, mostra o objeto da diligência para poder entrar. Não abriu, né? Não colaborou, não deixou entrar, arromba. Legitima, então, legitimado o uso da força. O que mais? Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa para o descobrimento que se procura. Então, entrou na residência. Abre esse quarto. Ah, perdi a chave, não sei, não tem nada aí, não consigo. Arromba. Abre essa gaveta que tá trancada. Ah, não sei cadê a chave, não tem nada aí. Arromba, tá? Então, a não colaboração do morador vai legitimar o uso da força, tá? Observar-se-á o disposto nos parágrafos 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente. Então, aqui também outra coisa. Ah, não tem ninguém na residência, então não vai entrar? Vai sim, tá? E vai entrar por arrombamento. O que vai acontecer é que tem que chamar um vizinho, o síndico, o porteiro, porque depois ele vai ficar responsável para trancar o local, chamar um chaveiro e tomar providência. Ou esperar os donos chegarem para tomar providência, porque a porta vai estar arrombada. Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. E aí, se mostrou, se foi apreendido, não precisa procurar mais nada. Descoberta a pessoa ou a coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. E aí, ó, passou para a responsabilidade do agente que apreendeu, ele que vai ter que dar explicações se essa coisa, se essa pessoa for extraviada, né? Fim da diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando com 2 testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto parágrafo 4º. Então, ó, outra formalidade aí é que para busca domiciliar vamos precisar de 2 testemunhas. E essas testemunhas vão testemunhar o quê? Vão testemunhar a regularidade da busca, tá? Então, por exemplo, o réu está dizendo que entraram na casa dele durante a noite, que não tinha amanhecido, que quebraram tudo sem motivo, né? Então, para quem que o juiz vai perguntar se o agente público agiu errado ou não? Para as testemunhas. E aí, então, essas testemunhas é que vão dizer, não, a gente chegou lá, já tinha realmente, já tinha raiado o dia, por exemplo, ele não quis colaborar, por isso que eles quebraram a porta, quebraram a gaveta e etc. Então, quem vai falar, né, vai confirmar ou não para o juiz a regularidade da busca são essas testemunhas presenciais. E aí, normalmente a busca, como eu falei, é bem cedinho, né? Pega a pessoa no pulo ali assim que amanhecer. Onde é que a polícia vai achar essas 2 testemunhas? De manhã cedinho, onde é que tem gente? Na balada? Não. Ponto de ônibus, tá? Passa o camburão no ponto de ônibus e fala, sobe 2. Ah, não sei o que, não sei o que. Precisamos de 2. Aí, né, vê quem tiver mais disponibilidade sobe. Agora, se ninguém quiser, eles vão falar, você e você, sobe aqui agora. É lógico que depois, né, vão justificar para o chefe da pessoa, né, que ela estava colaborando, que não estava, né, não se atrasou sem motivo justificado e etc. Mas normalmente é assim que faz. Se for um local de muito movimento, num condomínio, por exemplo, aí pega o jardineiro e mais quem tiver ali na proximidade. Mas muito comum pegar trabalhador em ponto de ônibus como testemunha. Ok.
Que mais? Seguindo aí. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público onde alguém exercer profissão ou atividade. Então, também se compara, né, domicílio, local onde a pessoa exerce sua profissão e também casa, mesmo que a pessoa more no local de habitação coletiva, né? Assim, esses alojamentos e etc. Assim como, obviamente, os barracos numa favela, eles também são residências e também tem que ter esse mesmo procedimento. 247, não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer. E o 248, em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Então, olha só, a gente leu o artigo que legitima o uso da força, então é possível usar a força durante a diligência, mas também não pode haver um abuso de autoridade. Afinal de contas, essa diligência está sendo feita dentro de uma residência. E residência tem criança, tem idoso, tem pessoas doentes, né? Então, isso tudo tem que ser considerado. Se não estiver colaborando, pode usar a força, mas também tem que levar em consideração que é uma casa em que moram pessoas, tá? Então também não pode chegar e quebrar tudo. Isso é abuso de autoridade. Ok? Tranquilo? Então, o que a gente tinha para falar da busca domiciliar é isso. Agora nós vamos falar da busca pessoal. Busca pessoal é o vulgo baculejo, né? Já foi submetida a um baculejo? Não? Mas já viu na rua, né? Isso. Então, olha só, quais são as peculiaridades? Primeira coisa, ó, a busca pessoal, ela pode ser com ou sem mandado, tá? Com mandado, normalmente é no contexto da busca domiciliar, em que o juiz já autoriza para fazer busca pessoal de todo mundo que estiver ali. Ok. Agora, a regra da busca pessoal, do baculejo, é sem mandado. E o que legitima uma busca pessoal no indivíduo é a chamada fundada suspeita, tá? Gente, preciso dizer que é um negócio extremamente subjetivo? Não. É muito subjetivo, obviamente. Porque o que é uma fundada suspeita? Tá? Ah, professor, eles abordam todo mundo que é de determinada cor, que tá com determinada camisa de time e não sei lá mais o que. Sim, isso, né, não é uma fundada suspeita, tá? Eu ia até brincar que dependendo do time mas não vou fazer, né? Porque senão vocês vão encarnar no meu time e eu não vou contar qual é. Mas assim, o que acontece muitas vezes é que a gente não sabe que tá despertando suspeita, tá? Mas para a polícia é uma fundada suspeita. Como assim? Vou explicar. Então, olha só, dependendo do local que você está, é um local que você não sabia, mas que é um local que é reconhecido como um ponto de drogas, ou um local, né, saída de um bar, que as pessoas bebem e saem dirigindo, ou é um local em que as pessoas costumam fazer negociações de produtos furtados, né? Então tem muita receptação criminosa ali. Então você não sabia, mas se você está num local que tem, né, essa fama, você pode sim ser submetido a uma busca pessoal, tá? Então o local que você está pode legitimar a busca. Outra coisa, a forma como a pessoa está agindo, né? Então, você está num local que é conhecido como ponto de droga, você está numa atitude, entre aspas, suspeita, subindo e descendo na rua, batendo a mão um no outro, assim, como se estivesse trocando, né? Trocando, pegando alguma coisa ou devolvendo alguma coisa, né? Isso pode sinalizar para a polícia uma fundada suspeita, por exemplo, que você é um traficante de drogas. Saída do bar, né? Quem sai daquele bar normalmente, quem vai naquele bar normalmente enche a cara e tá pegando o carro e saindo, legitima a parada numa blitz e a suspeita de que você bebeu e está dirigindo, que também é crime. Entendeu? Então, essa fundada suspeita ela é subjetiva, mas tem uma série de situações que o próprio contexto já justifica, tá? Professora, toda vez eu sou parada na blitz, e não é nem questão de bebida, não. Ficam dando batida no meu carro e não sei lá mais o quê. Por quê? Porque é outra coisa. Não sei se você sabe, mas tem determinados veículos que há uma maior propensão para a prática de crimes, seja crimes de sequestro, furto de veículo. Então, tem um tipo de carro que é muito parado em blitz, porque já tem esse mapeamento por parte da polícia.
Ah, professora, mas meu carro não tem nada a ver com isso, é um carro top. Pois é, mas a polícia pode ter recebido a comunicação de que um carro com as características do seu pode estar envolvido num fato criminoso. E aí, por exemplo, vai parar os carros com aquelas características e aí para o seu. Outra coisa também, características físicas, né? Pode ser que tenha ocorrido, por exemplo, um estupro, uma lesão corporal, um homicídio nas proximidades. O autor do fato foi descrito e, por acaso, você corresponde às características físicas da pessoa que a polícia está procurando. Então, você vai separado, tá? Então, tudo isso, sim, há uma subjetividade? É claro que há, tá? E que pode dar margem a abordagens racistas, preconceituosas? Sim, infelizmente isso pode acontecer. Agora, o que eu quero te dizer também é que estamos no Estado democrático de direito e todos nós podemos ter nossa liberdade restringida em prol da coletividade. Então, veja bem, a abordagem, ela pode sim acontecer. O que não pode haver é um excesso por parte, né, de quem está te abordando, no caso a polícia. E aí, meu conselho, que eu sempre dou para os meus alunos em relação a quando acontecer essa situação com você, é o seguinte: primeiro, fique calmo, tá? Fique calmo. Ah, professora, mas foi uma abordagem racista. Espera a frase racista, né? Não pressuponha isso simplesmente porque você vai abordar de novo. Todos podemos ser abordados. Ok. Fique calmo, sabe por quê? Porque quanto mais nervoso você ficar, maior é a chance de um abuso de autoridade, tá? Ah, mas aí eu vou denunciar. Gente, depois que você tiver com a cara toda quebrada, depois que você for assassinado, depois que o seu corpo for desovado, o que adianta você denunciar? Claro, tem que punir quem fez isso, mas o que adianta para você, né? Então procure ficar calmo. Se você for vítima de algum abuso, o que você tem que fazer? Prestar atenção nos detalhes, nas características físicas de quem está te abordando, se tem uma identificação, qual é o nome, o batalhão, se tem uma viatura, qual é a placa. Tentar localizar algum tipo de testemunha que depois possa corroborar aquilo que você está falando. Tentar gravar os detalhes do horário e do local. Porque depois, quando você for dar o seu depoimento cheio de detalhes, é muito mais fácil essa pessoa ser punida. Até porque quem faz isso não faz uma vez, costuma fazer várias vezes, tá? Então, fica calmo, colabora. Se for vítima de algum abuso, né? Se você for possível revidar não, melhor dizendo, reclamar, dizer que não faça, não pare, você faça. Mas tome muito cuidado também com essa reação, porque tem gente que começa a gritar na cara né, dessa pessoa que está abusando do policial, e aí pode vir uma reação que é muito pior para você, tá? Então, não é que tem que aguentar calado. Você sobrevive e depois você vai tomar as providências que têm que ser tomadas para coibir esse tipo de conduta. Isso aqui que eu tô te falando é manual de sobrevivência, tá? Por quê? Porque muita gente não sobrevive a esse tipo de situação e a família nunca encontra o corpo, e são situações assim extremamente tristes da gente acompanhar, tá bem? Então, busca pessoal, esse alerta com vocês. E uma pergunta que muitas pessoas fazem é: 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, ó, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Então, olha só, se tiver uma policial feminina, a mulher ela deve ser submetida à busca pessoal pela policial feminina. Agora vamos lá, não tem. Ah, não tem, então não pode me tocar? De novo, cuidado com isso. Pode ser feita a busca. Eu não estou dizendo que pode, né, haver uma violência sexual, um abuso de autoridade, né, nesse momento da busca. Agora você pode balançar suas roupas, abrir a bolsa, né, balançar assim para ver se não tem nada ali. E se for necessário uma busca, né, mais íntima, mais próxima, mais detalhada, aí você solicita uma policial feminina. Não tendo policial feminino, o que vai acontecer é que vão te levar para a delegacia. Então, estou lhe dizendo isso também para você avaliar, né, se a busca está sendo simplesmente, ó, balance a roupa, mostre a bolsa, né, e tal. É melhor você se submeter aquilo ali e ir embora do que você exigir uma policial feminina e eles falarem, ok, entra no camburão que nós vamos lá para a delegacia, para você ser submetido a uma busca detalhada. Então, tem esses pequenos desabores aí que você tem que ver o custo-benefício disso para você, tá? Eu sei que a gente gosta, né, de tudo na legalidade, então vai exigir a policial feminina, ok.
mas pode acontecer isso com você, tá? Eles não vão deixar de fazer a busca, eles vão providenciar para você ir lá para a delegacia, e vai para a delegacia, sabe lá que hora você volta, né? Então, pense nisso tudo. Ok, então em relação à busca domiciliar e pessoal, eram essas as considerações que eu tinha para fazer para vocês. Agora, a gente vai passar para a interceptação telefônica. E aí vamos voltar lá na Constituição, que a gente já leu, mas vamos ver esse detalhamento aqui agora com foco na telefônica. Então, olha só, é o artigo 5º, inciso 12. Interceptação telefônica. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. E é comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E aí a gente vai para a lei 9.296, tá? Então, bora lá. Bom, então estamos aí na lei 9.296 de 96, que regulamentou a Constituição em relação à interceptação telefônica, tá? Então, olha só, artigo 1º. A interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova, investigação criminal e instrução processual penal observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. O disposto nessa lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Então, aqui são as comunicações também por e-mail e WhatsApp e plataformas afins. Olha só, a Constituição, ela estabeleceu 2 requisitos para a interceptação telefônica. Quando a gente leu lá, você deve ter prestado atenção. Você viu quais são os 2 requisitos da interceptação telefônica? Ordem judicial para fins de investigação em processo, né? Investigação ou processo criminal. Então, ordem judicial, investigação ou processo criminal. Esses 2 requisitos são constitucionais. A violação desses requisitos vão fazer com que essa prova seja ilícita. Ok. Agora, nós estamos na legislação que vai indicar outros requisitos. E a violação desses outros requisitos vão fazer com que essa prova seja ilegítima, né? Vai gerar nulidade da prova. Ok? Tá. E aí, vamos lá, Artigo 2º. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Olha, esse artigo ele foi redigido na forma negativa. Se você cortar o não, você vai verificar quais são os requisitos para o juiz autorizar a interceptação telefônica. Então, é o contrário, tá bom? Mas são esses requisitos aqui que eu falei que, se não forem observados, podem fazer com que a prova se torne ilegítima. Então, bora lá, Então, não admite interceptação, veja, 1. Se não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Então, o juiz, para autorizar a interceptação telefônica, ele vai ter que dizer que tem os indícios tais e tais de autoria ou participação no crime tal. Entendeu? Então, tem que ter essa justificativa específica. 2, não admite interceptação telefônica. 2, se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, a interceptação telefônica é um meio de prova excepcional, que só deve ser utilizado se não tem outra forma de colher essa prova. Então, o juiz vai ter que escrever isso na autorização da interceptação telefônica. Não tem outro jeito de obter a prova, tá? E o terceiro requisito, não admite interceptação se o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então, só cabe interceptação telefônica se a infração for punida com reclusão. Isso aí é um requisito objetivo, tá? Se o juiz autorizar uma interceptação telefônica de um crime que não seja punido com reclusão, está violando um requisito, né, dessa lei. E aí, portanto, essa prova vai ser ilegítima. Tranquilo? Até agora, ok? Então tá. Aí vamos lá, Parágrafo único. Em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Então, você vê que não é qualquer coisa, né? Não é tão simples assim para o juiz autorizar a interceptação telefônica. Vai ter que ser uma decisão motivada, justificada, com todos esses requisitos.
Artigo 3º. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial na investigação criminal, do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Então, de ofício ou mediante essas solicitações aí. O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que sua realização é necessária à apuração da infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. E os meios são quais são os telefones, né? De que forma pode ser feito esse monitoramento, se é o tempo todo e etc. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Isso aqui é para evitar que a polícia fique fazendo interceptação sem autorização judicial e depois diga, não, eu fiz o pedido verbal. Não, o juiz, ele pode até ser feito verbal, mas vai ter que ser reduzido a termo, vai ter que ser reduzido por escrito para o juiz autorizar. O juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Artigo 5º. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Então, você veja que o legislador, ele deixou claro que é um meio de prova excepcional, já te falei a respeito da fundamentação, e que o lapso temporal é um lapso restrito, ele botou 15 dias. Renováveis, mas bota 15 dias para deixar claro que não é para ficar ouvindo, né, grampeando a pessoa a vida inteira e anos a fio, o que infelizmente acontece. Os precedentes que a gente observa dos tribunais é de que essas renovações elas podem ocorrer em mais de uma vez, e como eu falei, tem interceptação durando aí até mais de ano, mas que tem que haver uma fundamentação específica, tá? Então não pode simplesmente, de novo, tem que fundamentar. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Em regra, grava e transcreve, tá? Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que conterá o resumo das operações realizadas. Tá. Uma coisa que eu esqueci de comentar no início é o seguinte, tem diferença entre interceptação telefônica e quebra do sigilo telefônico, tá? Então, olha só. Interceptação telefônica, que é isso que está tratando a lei, é a captação da conversa em tempo real. Então, é escutar o que as pessoas estão falando em tempo real. Então, a gente escuta a conversa inteira, tá? As piadinhas e tudo. Outra coisa é quebra do sigilo telefônico. O sigilo telefônico é a conta de telefone, que é aquela conta que a gente recebe em casa, por e-mail, etc. A quebra do sigilo telefônico, ela vai dar aqui informações. Quem ligou para quem, o número, né, de quem ligou para quem, a duração da ligação e os dias e horários que isso ocorreu. Então, uma coisa é quebra do sigilo telefônico, outra coisa é interceptação telefônica. E aqui é importante a gente observar também o seguinte, a gente sabe que as CPIs, né, comissões parlamentares de inquérito, elas têm os mesmos poderes instrutórios que os juízes. Ok, CPI tem mesmo poder instrutório que juiz, tá? Mas as CPIs não podem, tá, determinar providências protegidas pela cláusula de reserva de jurisdição. Então, tem determinadas providências que têm uma proteção, que é a cláusula de reserva de jurisdição. Isso quer dizer que só o juiz pode autorizar, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, quebra do sigilo telefônico, a CPI pode pedir? Pode. Agora, interceptação telefônica, não. E qual é a outra providência que a gente falou aqui que a CPI também não vai poder? Busca domiciliar. Então, todas as medidas, né, probatórias que a Constituição colocou mediante ordem judicial, exemplo, busca domiciliar, interceptação telefônica, só o juiz que pode autorizar. CPI não tem acesso, certo? Continuando. Artigo 8º, a interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Tudo bem. Fica em autos apartados, então.
Agora, vamos ler o artigo 8º-A, que foi introduzido, né, pelo pacote anticrime e que regulamentou uma diligência que é a gravação ambiental, tá? Isso aqui é novidade, importante, que antes não tinha regulamentação e agora tem. Então, vamos lá, artigo 8º. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes. Então, você vê que ele vai repetir alguns daqueles mesmos fundamentos de interceptação telefônica aqui para gravação ambiental, tá? Houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas, aqui ó, penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. Então, o requisito para interceptação telefônica é que o crime seja punido com reclusão. Agora, o requisito legal para captação ambiental, para gravação nos ambientes, tá? Que a polícia vai fazer a gravação dos ambientes e vai gravar imagens, conversas, sons. O requisito objetivo vai ser pena máxima superior a 4 anos ou infrações penais conexas. E aí, infrações penais conexas a um crime mais grave também autorizam essa diligência, tá? O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. E a captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos. Então, aqui ele já está dizendo que é 15 mais 15 mais 15 mais 15, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Então, prazo inicial de 15 dias, admitindo prorrogações sucessivas desde que justificadas. É a mesma sistemática da interceptação telefônica. Aplica-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática, que é o do e-mail, né? E o WhatsApp. Artigo 9º. A gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. Então, como a gravação, né? Como eu falei, ele fica escutando ali a conversa da pessoa, né? Esse intervalo aí, vamos supor, um intervalo mínimo de 15 dias aí. Todas as conversas, vai ter um monte de conversa que não tem nada a ver com crime, né? Inclusive conversas impublicáveis aí, né? Do ponto de vista, de outros pontos de vista que não sejam criminais. Então é isso, é disso aqui que está falando. Que não interessar, que não tiver relação, inutiliza. Porque a pessoa está sendo investigada criminalmente, a polícia quer ter acesso, né, às conversas que tratem da questão do crime, mas essas outras conversas, né, têm um cunho pessoal, privado, e não tem que ficar anexadas em processo e nem disponíveis para ninguém, tem que ser inutilizadas, tá? O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal. Aí aqui vamos falar que essa lei estabelece crime para quem faz interceptação telefônica ou grava conversas, né, fora dessas hipóteses legais. Aí olha que interessante, o artigo 10 diz que vai ser crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, se a polícia estiver ouvindo os outros sem autorização judicial, é esse crime que ela incorre, né? Ou se a pessoa ficar ouvindo conversas para fins que não sejam criminais. Então, por exemplo, para poder ver se o parceiro está traindo ou qualquer outra coisa que o valha. E incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução da conduta prevista no caput com objetivo não autorizado em lei. Então, por exemplo, o juiz pedir para a polícia ouvir para ele saber se a mulher está traindo, por exemplo, isso. E aí o artigo 10A diz o seguinte, ó, realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação e instrução criminal sem autorização judicial
quando essa for exigida, 2 a 4 anos. Então, essas captações também, essas gravações que a gente acabou de falar, que são a novidade da lei, sem autorização judicial também é crime. E aí, ó, não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Aqui, esse dispositivo é importante porque havia sempre aquela dúvida: ah, mas eu estou gravando minha própria conversa, né? Eu estou gravando uma situação que eu também estou envolvido. E normalmente as pessoas fazem isso para depois se defender, para se resguardar. Então, essa situação específica, que antes não tinha regulamentação, agora tem no parágrafo 1º e não vai ser crime, tá? E, na verdade, já tinha o entendimento de que quando a pessoa fazia esse tipo de gravação para prova do seu direito, não há crime. Ok. Então, e para... a lei acabamos. E para finalizar esse assunto, é importante sempre lembrar o seguinte, ó, as interceptações e as captações, as gravações em geral, legais, em regra, são essas que estão sempre com autorização judicial. Agora, a gente estudou, né, a questão da prova ilícita e quando a gente estudou a questão da prova ilícita, a gente falou da teoria da proporcionalidade, que é aquela que, dependendo do bem jurídico envolvido, ela admite aquela prova, tá? Então, o que eu estou querendo te dizer? Pode ser que tenha algumas gravações que sejam ilícitas, mas que serão admitidas no processo. E elas serão admitidas por força da teoria da proporcionalidade, que no nosso sistema adota, né, admite pro réu, tá? Então, é basicamente isso que eu tinha para falar desse assunto. Bom, e para a gente finalizar, né, esse tema, vamos falar um pouco a respeito do sigilo bancário, tá? O sigilo fiscal. Em relação a isso, a primeira coisa é que a Constituição, no artigo 5º, a gente já leu um dos artigos, mas vamos só reforçar. O artigo 5º, inciso 10, diz que são invioláveis, né, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, basicamente, do artigo 5º, inciso 10, a gente tira que é inviolável a intimidade da pessoa. Ok. Aí, o inciso 12, que a gente já leu, ele diz o seguinte, ó, é inviolável o sigilo. Aí ele fala da correspondência, ok, das comunicações telegráficas, ok, de dados. Então, pensando aí, a gente vai verificar o quê? Que é inviolável o sigilo das comunicações de dados. Que dados? Os dados bancários e os dados fiscais. E aí, para eu ter acesso a esses dados, então, em regra, vai ser necessária autorização judicial, tá? Então, o acesso aos dados bancários, fiscais de uma pessoa, de um réu, né, ou do indiciado, para que se tenha acesso, precisa da autorização do juiz, porque esse dado faz parte da intimidade da pessoa. Ok. O que ocorreu de muito importante nesse assunto, e que houve uma discussão tremenda, que a gente, né, vocês devem lembrar do ano passado, se os auditores fiscais, a Receita Federal, ela poderia ter acesso a esses dados, né, solicitar esses dados diretamente das instituições financeiras. E mais, isso é uma coisa. Primeiro, se a Receita pode pedir direto para a instituição financeira pode dar para a Receita Federal essas informações sem ordem judicial. E segundo, se uma vez constatada a ocorrência de crime, né, se a Receita Federal ela pode repassar essas mesmas informações que ela recebeu da instituição bancária para o Ministério Público, tá? E aí houve uma discussão grande a esse respeito e que aí no ano passado, né, em dezembro do ano passado, no recurso extraordinário 105.5941 de São Paulo, o plenário decidiu o quê? Vou ler para vocês. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira, né, da UIF, que é a Unidade de Inteligência Financeira, e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Então, olha só, pode então a instituição financeira passar essas informações para a Receita Federal? Pode.
E o Supremo entendeu que não há uma quebra do sigilo, porque na verdade o sigilo ele deve continuar em relação às informações. Eles estão compartilhando as informações, mas essas informações, por exemplo, não vão poder ser divulgadas, tá, para o público. É um controle interno entre órgãos públicos, é basicamente isso. E, portanto, pode repassar sem autorização judicial. E o desdobramento desse julgamento foi dizer que também a Receita Federal vai poder repassar para o Ministério Público essas informações, até porque, sendo crimes contra a ordem tributária, contra a administração pública, cabe ao Ministério Público, como titular, mover a ação penal cabível. E aí, nesse contexto, não precisa de autorização judicial. Para outros acessos por outras pessoas, aí precisa de autorização judicial. Ok? Então, eu vou disponibilizar um estudo sobre esse assunto, que é bem complexo e também interessante para vocês, tá bem? Obrigada. Terminamos, então, prova criminal. Próximo assunto, prisão cautelar.